Justiça do Trabalho da 14ª Região vai a bairros para atender moradores com o projeto TRT Comunidade em Porto Velho. No programa de hoje vamos conversar com o juiz do trabalho Cleverson Alarcon, que vai falar sobre assédio e danos morais no ambiente de trabalho. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. Justiça do Trabalho e parceiros institucionais levam cidadania a bairros de Porto Velho, capital rondoniense, com o projeto TRT Comunidade. Com o novo projeto de responsabilidade socioambiental, TRT Comunidade, a Justiça do Trabalho da 14ª Região reuniu parceiros e atendeu os moradores da Zona Leste de Porto Velho, a região mais populosa da capital rondoniense. O Colégio Marcelo Cândia, da Rede Educacional Marcelinas, abriu suas portas em pleno sábado, com atendimentos da Justiça do Trabalho, Receita Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, IEL, Conselho Regional de Odontologia, Previdência Social, Ministério Público do Trabalho e Emprego, com apoio também da Associação dos Magistrados do Trabalho e Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. Na abertura dos trabalhos, o presidente do tribunal saudou a população e os parceiros do projeto, com direito à peça teatral encenando o dia a dia dos trabalhadores. Os atendimentos foram desde educação bucal para as crianças, com orientação de profissionais da área de odontologia, com espaço para leitura organizado pelos servidores da biblioteca do TRT, até serviços de orientações e encaminhamentos na área do direito do trabalho e deveres básicos do trabalhador e do empregador. A equipe do INSS deu uma verdadeira aula aos que buscavam informações sobre aposentadoria e auxílios da Previdência Social. Se for acidente, não tem carência. Ele tem que estar cadastrado na Previdência. E pelo menos uma contribuição. Nós acreditamos que é primordial, é muito importante, porque um tribunal como o TRT da 14ª, indo à comunidade e dando essa oportunidade, eu acredito que agrega até mais interesse da população. Se o IEL for sozinho, se a Receita Federal for sozinha, não vai ter o mesmo impacto que a união de todos esses órgãos juntos. Este trabalhador procurou atendimento e tirou suas dúvidas. Depois de ser atendido por um dos juízes, conversou direto com o presidente do TRT da 14ª Região. Eu vou sair daqui mais confiante em saber o seguinte, que tem pessoas que estudaram muito, tem pessoas que é intocável, como a gente sabemos muito bem que um juiz para sair tem que ter aquele aparato de segurança, etc. Tem muita coisa para um juiz sair em determinados locais, mas que é um ser humano que trata você que nem gente. Então hoje eu fico mais certo que a justiça ainda existe. Com relação a ter o acesso ao juiz, né? Então, a importância aqui, até para falar sobre Djalma, desse projeto, doutor Isso, de vir até a comunidade. Eu quero dizer para o senhor, senhor Djalma, que é um prazer estar aqui com o senhor e dizer que, a rigor, nós somos juízes, somos desembargadores, mas somos cidadãos, seres humanos, e estamos exatamente trazendo humanização para a comunidade. Estamos saindo dos nossos gabinetes, das salas de audiência, porque lá nós ouvimos as demandas de vocês. E aí, por ouvir esse clamor de vocês e essa situação toda entre o capital e o trabalho, é que nós estamos vindo na comunidade trazer cidadania, trazer a vocês trabalho com parceiros, aqui de forma que vocês têm que entender que o juiz não é Deus nem semideus. O juiz é ser humano, com tranquilidade, sofremos dos mesmos problemas, somos cidadãos, pagamos os nossos impostos. Então, o juiz é um cidadão comum e um cidadão do povo. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, ó, eu estou tão sem emocionado, seria a palavra correta, para não falar mais outra coisa, que eu não sabia nem como me dirigir. Vocês me deixaram tão à vontade, sem excelência, eu não sabia nem como me dirigir. Em nenhum momento eu fui intertelado, em nenhum momento eu fui... Não, ele mostrou para mim a superioridade, apesar de eu saber, mesmo leigo que sou, com pouca leitura, mas eu sabia a importância que vocês têm. A equipe de advogados da OAB de Rondônia destacou a iniciativa do TRT e aproveitou a oportunidade
para falar da campanha Eleições Limpas. Também estamos angariando as assinaturas para o projeto Eleições Limpas, né? Porque esse projeto pode ser feito a assinatura através do site www.eleiçõeslimpas.org.br e também fisicamente, era o que nós estamos fazendo aqui hoje. E agradecemos aí o TRT por ter nos convidado a OAB para participar desse evento muito importante. A instituição OAB, ela é um instrumento de cidadania. A nova gestão da OAB, ela, através do nosso presidente, Dr. Andrei Cavalcante, ele tem sido enfático no sentido de que a instituição precisa estar presente junto à comunidade, junto à população. Com cerca de 1.000 atendimentos na primeira edição, o TRT Comunidade é uma amostra de que o Poder Judiciário está cada vez mais perto do cidadão. Junto com os demais parceiros também, CPF emitido na hora, nós podemos atender uma boa demanda, né? Na escola Marcelo Cândia. A vice-diretora da escola Marcelo Cândia destacou a iniciativa do TRT. Eu parabenizo, né, a iniciativa do TRT, mas esse exemplo de cidadania, oportunizando nossa comunidade a participar de vários atendimentos esses que foram assim bem aproveitados nesse sábado de manhã. Se eles tivessem que ir atrás desses serviços, com certeza em um dia eles não teriam sido atendidos. Os juízes e desembargadores sentindo as tensões do dia a dia na sala de audiência, entre o capital do trabalho, surgiu a necessidade de implementarmos esse projeto do TRT nas comunidades, trazendo cidadania para as instituições. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com o juiz do trabalho substituto Cleverson Alarcon, que vai falar sobre assédio e danos morais no ambiente de trabalho. A gente volta já já. O nosso entrevistado de hoje é o juiz do trabalho substituto Cleverson Alarcon. Ele vem falar sobre assédio moral e danos morais também no ambiente de trabalho. Dr. Cleverson, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado. Dr. Cleverson, o senhor tomou posse em janeiro deste ano, né? Isso. Já teve até, inclusive, pelo interior do Acre. E o senhor já conhecia a região amazônica e qual é essa experiência de já ter trabalhado agora, já de janeiro até agora, também nessas varas do trabalho do interior do Acre? Na realidade, eu não conhecia a região amazônica, não. Meu primeiro contato foi a partir do momento que comecei a prestar concurso aqui nessa região. Fiquei algum período em Rio Branco, não cheguei a trabalhar no interior, até porque quando eu vim para cá, já fui lotado na segunda vara. É uma vara que tem um tratamento diferenciado em razão da quantidade de processos e que demanda aí a necessidade de 2 juízes permanentes. Em decorrência disso, eu permaneci ali e substituindo algumas outras varas eventualmente, né? Mas não posso lhe dizer que tive um conhecimento mais amplo, igual os meus demais colegas, como o Dr. Marcelo, o Dr. Luiz, que de fato percorreram aí algumas outras cidades, né? Eu ainda estou trabalhando e conhecendo aí a capital, tanto Rio Branco quanto aqui Porto Velho. Certo. E nesse contato, você já estranhou muito, o senhor é natural de Franca, São Paulo? Sim, Franca, São Paulo. A primeira questão aqui é acostumar com o clima, com o calor, né? Porque a diferença de clima aqui é extrema. E também tem os costumes da região. Mas a região é agradável em relação às pessoas. As pessoas são muito acolhedoras e deixam o juiz bem à vontade. Você se sente à vontade aqui na cidade. Então é uma região boa de se viver, né? Nós vamos ter que nos acostumar em razão da distância, a distância da família, os novos costumes, mas em decorrência do acolhimento acaba se facilitando essa adaptação, sem dúvida. Doutor Marcelo, até atendendo aos e-mails que chegam na produção do programa, nós convidamos o senhor para falar sobre assédio e danos morais, né? Que é um tema recorrente
em todo o país, né? E as pessoas que acompanham o programa através do e-mail, as pessoas também podem mandar as sugestões através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Então, o que vem caracterizar, por exemplo, o assédio moral no ambiente de trabalho? Na verdade, para se começar a falar em assédio moral, é interessante a gente fazer um paralelo primeiro com o dano moral, que é o mais conhecido, que é o mais popular aí, né? Porque o assédio moral, na realidade, ele é uma extensão do dano moral. Vamos dizer que o assédio moral ele é um dano moral qualificado. Vamos dizer assim, para que as pessoas entendam de forma mais fácil. Por quê? Ele não é um dano moral simples. O dano moral simples é aquele que decorre de um fato único. A simples situação do empregador, de repente, destratar o seu empregado à frente de outras pessoas, ou até mesmo as portas fechadas, né? A diferença é se tem testemunho ou não. Exato. Já caracteriza um dano moral. O fato de chamar o sujeito ali de incompetente, de burro e expor ele em outras situações, isto, de plano, já caracteriza um dano moral e pode levar aí a obrigatoriedade de pagar uma indenização. O fato de deixar de pagar um salário, desencadear aí, eventualmente uma inclusão no Serasa em decorrência da ausência do pagamento desse salário, né? O empregado então deixa de cumprir com as suas obrigações regulares, também desencadeia aí a possibilidade do dano moral, e esse dano moral é indenizável. Aquele que causou o prejuízo ficou obrigado a reparar esse dano. Então note que o dano moral simples, ele decorre de um único fato, de uma única situação. Já pode desencadear o dano moral com a obrigação de indenizar. O assédio moral, igual eu disse, ele é um dano moral qualificado. O que é esse dano moral qualificado? Ele não se dá num único ato, mas é uma reiteração de situações em que o empregado é submetido, né, que vai fazendo com que mine a sua autoestima e ele cria aí desenvolva, melhor dizendo, até problemas psicológicos. Então, isso é muito comum nas situações em que o empregado é reintegrado, seja em decorrência de alguma situação de acidente de trabalho, ele tem lá seus 12 meses de estabilidade a partir do momento em que ele volta ao trabalho. Pode acontecer do empregador não ter interesse em mantê-lo nesse ambiente de trabalho e começa a criar situações em que ele busca uma forma desse empregado pedir demissão. Ele não quer dispensar, não pode dispensar porque a lei lhe proíbe fazer isso. E ele começa a criar algumas situações para que o empregado então peça demissão. O que pode caracterizar esse assédio moral? Um exemplo, você na realidade colocar o empregado de forma isolada na empresa, deixar ele sem fazer absolutamente nada, ou reduz consideravelmente a carga de trabalho dele, deixando a maioria do tempo obsoleto. O sujeito passa a se sentir inútil dentro do ambiente de trabalho. E ao inverso também, impor a ele uma carga de trabalho excessiva, ou uma carga de trabalho além daquela que psicologicamente ele consegue suportar. Ser humilhado pelos colegas reiteradamente, ter tratamento diferenciado dado pelos colegas. Simples fato de ter esse costume de cumprimentar todos os integrantes do ambiente de trabalho e excluir aquele sujeito, isso já pode, com a reiteração, caracterizar um assédio moral. Agora, essa pessoa, por exemplo, um trabalhador que esteja ou que se encontre nessa situação, e lógico, ele precisa do trabalho, o que seria aconselhável, o que seria interessante que tipo de providência o senhor acredita que seria interessante para que evite maiores prejuízos para ele? Bom, em relação à questão do assédio moral propriamente dito, ou o dano moral simples que pode ocorrer dentro da empresa, a primeira coisa que deve se observar é se aquele ato está sendo praticado efetivamente pelo empregador. Nós podemos ter situações em que o ato está sendo praticado por um outro colega de trabalho, seja ele um superior hierárquico ou não, né? Um outro colega de trabalho no ambiente de trabalho pode causar um dano moral. Um outro colega de trabalho, superior hierárquico ou não, pode levar a um assédio moral. Normalmente o assédio moral é causado pelo superior hierárquico, não necessariamente pelo empregador. Agora o senhor levantou a questão. E se ocorrer exatamente na forma horizontal, ou seja, um colega de trabalho, quer dizer, esse colega que poderia, no caso, pagar o dano moral, ou isso levaria a empresa a algum tipo de... A empresa é a responsável. Porque a nossa legislação, o Código Civil, ele estabelece expressamente que o empregador é responsável pelos atos do seu preposto.
O que pode acontecer numa situação dessa é o empregador ter a possibilidade de mover uma ação regressiva contra esse empregado causador da lesão. Isso a lei também autoriza, mas a responsabilidade inicial é do empregador. Mas porque muitas empresas, às vezes, o que pode estar percebendo o que está acontecendo e não fazem nada. Isso pode ocorrer? Pode. É justamente por isso que eu disse que a primeira providência é analisar quem está causando o assédio. Porque o assediador, não sendo o empregador, o empregado assediado pode comunicar isso ao seu empregador, para que o empregador tome alguma providência de imediato, né? Essa é a primeira situação, a primeira atitude que deve ser tomada. Agora, nós temos situações em que o empregador tem plena ciência e às vezes é até conivente, ou às vezes até mesmo incentiva isso, né? E o que deve ser feito? Primeiro, colher a prova. Porque, diferentemente do dano moral, que normalmente ele é explícito, ele acontece às vistas de todo mundo, o assédio moral normalmente ele é velado. O fato de isolar o empregado, o fato de dar um tratamento diferenciado para o empregado, normalmente ele é velado, ele é escondido, não é explícito. Ele é difícil de ser provado, inclusive. Então nós vamos o seguinte, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você vai falar um pouco como é que funciona a questão das provas, que exatamente aí é que é uma questão importantíssima. E a gente vai a um breve intervalo e volta conversando com o juiz Cleverson Alarcon, que é juiz do trabalho substituto aqui do TRT da 14ª Região em Rondônia Acre. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Cleverson Alarcon. Ele é juiz do trabalho substituto do TRT da 14ª Região e está falando sobre assédio e danos morais. Nós deixamos aqui uma pergunta no ar com relação a provas. Dr. Cleverson, existe muita dificuldade para angariar as provas para que venha acionar, por exemplo, a quem está assediando? A prova do assédio moral, às vezes, posso dizer que, de repente, é a prova mais difícil de ser feita em razão do que eu havia lhe dito, que o ato do assédio ele é um ato velado, né? Não é um ato expresso, explícito, que você constata de plano. Às vezes, os próprios colegas de trabalho não conseguem constatar isso de plano. E o juiz, então, tem que ter essa sensibilidade para analisar qual que é o tratamento que está sendo dado para esse sujeito que se diz assediado e para os demais colegas, fazendo então um paralelo dessa situação, né? O tratamento que está sendo dado para ele hoje e o tratamento que era dado para ele antes de uma situação que pode ter gerado esse assédio moral, né? O fato de ele ter, igual eu já disse, de ele ter sido reintegrado, qual que era o tratamento que se dava a esse sujeito antes? Às vezes se considerava ele um ótimo funcionário, se tratava ele muito bem, e a partir de então o empregado passa a ter um tratamento totalmente inferiorizado. Isso já é um indício da ocorrência do dano moral. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta nisso. E quando acontece o assédio sexual, com relação a provas também, eu acredito que talvez aí seja um pouco mais difícil ainda. Porque o assédio sexual, de regra, ele ocorre só entre o assediante e o assediado. Normalmente ele não deixa aí indícios. E a prova que nós vamos ter que tentar obter, tentar enxergar, tentar verificar nos autos e a parte nos trazer nos autos, seria eventualmente até uma ligação telefônica, que em outros ramos do direito, principalmente na área criminal, ele é considerado até uma prova ilícita. E na Justiça do Trabalho, em decorrência dessas dificuldades da produção da prova, dessa busca dessa verdade real aí, por sabermos da quase que impossibilidade de produzir a prova por outros meios, nós admitimos sim as gravações telefônicas, não só as gravações telefônicas, mas a gravação de uma conversa ali realizada através de um próprio celular, pode ser transcrito, sem dúvida. Na Justiça do Trabalho nós temos essa possibilidade de analisar a prova com uma maior amplitude, né? Ao contrário da justiça criminal, em que eles ficam muito restritos. Não fazendo aí um comentário negativo da justiça criminal, não é isso. São justiças diferenciadas. Exato, porque lá nós temos aí a presunção de inocência. Tem sempre que se tentar evitar de se
criar uma situação inexistente no âmbito criminal e prejudicar o sujeito. Na Justiça do Trabalho nós buscamos a verdade real também, mas ampliando as provas. E com relação a, quer dizer, colhida as provas, enfim, aí tem as audiências que aí vai se exatamente chegar a um veredito, né? Chegar a uma decisão. Obtendo as provas, igual eu lhe disse, Sim. se for um dano moral comum, a indenização é uma. Se for um assédio moral em decorrência da reiteração dos fatos, que pode levar, inclusive, através de estudos, a suicídio, porque isso interfere no psíquico do sujeito, né, que leva à necessidade, inclusive, da realização de tratamentos. Então, a indenização, no momento de se fixar a indenização, leva-se em consideração isso. E a indenização é muito maior, porque é um dano moral qualificado, é uma situação grave que deve ser coibida de forma a desincentivar a reiteração desse fato, desestimular, servir realmente de censura, não só para aquele empregador, mas para outros empregadores que assim queiram agir. É que sirva até mesmo de um reforço pedagógico. Sim, exato. Porque, inclusive, o próprio TRT da 14ª Região, recentemente, condenou uma empresa de telefonia celular a uma condenação de mais de R$300 mil a uma funcionária exatamente pela reiterada ação de assédio, né? Assédio moral. E foi interessante você levantar essa situação, porque hoje nós temos uma nova espécie de assédio moral. Normalmente o assédio moral ele é individual. Hoje nós temos aí o assédio moral coletivo. Sim, né? exato. Um grupo não consegue atingir uma determinada meta. Frigoríficos do interior de Rondônia, por exemplo, tiveram alguns problemas com relação às decisões da Justiça do Trabalho. Sim, sim. Mas isso é muito comum em relação aos vendedores. Vendedores de um determinado setor que não conseguem atingir metas. E aquele grupo ele é submetido a algumas brincadeiras, submetidos à ridicularização dos demais colegas de outros grupos. Perante os outros, né? Em decorrência de não terem atingido meta. É um assédio moral agora coletivo. Agora, normalmente esse assédio moral coletivo, ele advém de uma ação civil pública? Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho tem uma participação importante nisso? Sim, sem dúvida. Porque em muitas situações, não só no coletivo, mas até mesmo no individual, sim, ou no individual homogêneo, que nós temos ali poucas pessoas numa sim, determinada empresa sofrendo assédio moral e que tem a preocupação de não entrar com a ação, até com medo de perder o seu trabalho, né, seu emprego, melhor dizendo. E o Ministério Público, então, ele vem atuando e atuando aí de forma exemplar, né, interpondo as ações civis públicas, buscando a produção da prova, e com isso o juiz condena de forma genérica, porque chega à conclusão de que de fato houve o assédio moral, e posteriormente, em decorrência dessa decisão, propicia aqueles empregados se habilitarem ao processo e receber a sua indenização, né, mesmo não tendo participado no processo inicialmente, mas eles podem se habilitar posteriormente e receber essa indenização, além da indenização dada à coletividade, né? Porque gera também uma indenização que é voltada ao FAT ou uma instituição de caridade. E uma coisa que tem sido praticada, pelo menos a gente tem acompanhado nas decisões da Justiça do Trabalho, na região de Rondônia e Acre, é com relação exatamente à destinação dessa condenação de danos morais coletivos, né? Tem revertido para a própria comunidade local onde foi basicamente atingida, né? O que nós pensamos é o seguinte: a partir do momento que você estabelece uma indenização, isso é destinado, um exemplo, ao FAT, a comunidade não tem um retorno, ela não vê, na realidade, esse dinheiro ser empregado à própria comunidade que foi prejudicada. Então, o que nós pensamos é nesse sentido. Olha, qual foi a comunidade prejudicada? Quem sofreu o prejuízo? Esse setor, essa comunidade. Então, vamos reverter essa indenização a ela, para que ela veja o resultado positivo do trabalho da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, e que ela, na realidade, não fique na crença de que aquela atitude tomada pelo empregador não teve uma resposta imediata. Tendo a aplicação dos recursos na própria comunidade, ela analisa de plano esse benefício, de plano atuação da Justiça, de plano do Ministério do Trabalho, de plano aquela condenação, né, aquela sanção, e automaticamente um benefício a ela. Seria, vamos dizer assim, um respaldo, um resguardo à comunidade que foi prejudicada, um alento. E até sob o outro ponto de vista, a empresa também vê, quer dizer, foi condenada, enfim, mas ela pelo menos
tá na cidade e dá uma resposta para a cidade. Quer dizer, ela também alivia um pouco a questão da imagem, né? Da culpa dela, talvez, né? Talvez seja assim. Mas, doutor Cleverson, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer aqui o doutor Cleverson Alarcon, que é juiz do trabalho substituto, que está atuando aqui na 14ª região, né, Rondônia, que desde janeiro, né, de 2013 está como juiz do trabalho substituto. Quero agradecer aqui, só queira também deixar uma mensagem final aí aos nossos telespectadores, especialmente com relação à prevenção com relação a assédio e dano moral. Eu que agradeço e chamaria atenção aqui não só dos empregados, mas dos empregadores também, para que se atentem ao ambiente de trabalho, porque o próprio empregado e o próprio empregador ele tem condição de criar um ambiente de trabalho que seja adequado, que seja salubre, né, que seja favorável à saúde não só da empresa, como dos próprios empregados aí. Então, essa prevenção ela é importante por conta disso. Isso não parte só do empregado, parte inicialmente do próprio empregador. Muito bem, obrigado. E o Justiça e Cidadania fica por aqui. Você também pode sugerir pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou nas redes sociais que está aí em seu vídeo. Até o próximo encontro.